Bom dia a todos vocês, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais um domingo pela manhã, estudando as Escrituras Sagradas, estudando a Palavra de Deus. Continuamos estudando o livro do profeta Daniel e hoje nós estaremos analisando alguns aspectos do capítulo de número 7. Antes eu quero ler com vocês o Salmo 24. Este Salmo de Davi que nos diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Vamos orar e depois estaremos louvando o Senhor, cantando o hino do nosso inário. Nosso Deus, o Senhor é o grande Rei sobre toda a terra, e te bendizemos por isso, Pai. É o Deus sobre tudo, é um Deus soberano sobre toda a criação, é o Deus que nos tem ensinado a sua própria grandeza, e tem, Senhor, nos levado, segundo a instrução da Tua Palavra e a ação do Teu Espírito, tem nos levado a conhecê-lo cada dia melhor, e a glorificá-lo, Senhor, entendendo que tudo que existe, inclusive a nós mesmos, só existimos, Senhor, porque o Senhor decidiu ter-nos para o Senhor, não porque precisasse. Reconhecemos a Tua independência em tudo e a Tua suficiência em todas as coisas, Deus. Por isso, continuamos pedindo Tua ajuda. Não apenas para tomarmos conhecimento intelectual da Tua verdade, mas de tomarmos, Senhor, a Tua verdade como direção para a nossa vida e transformação para o nosso coração, Pai. Abençoe a nossa vida em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar a Deus e voltamos daqui a alguns minutinhos. Ó cristãos, regozijai-vos, o Senhor não tardará. Já vem o glorioso dia em que Cristo voltará. Ó dia triunfal de Cristo, quando lá do céu descer, todos juntos jubilosos, vamos o Senhor a receber. Vinde, ó cristãos, regozijai-vos, o Senhor não tardará. Já vem o glorioso dia em que Cristo voltará. Sobre as nuvens Ele vem, e todos juntos entraremos com Jesus na glória além. Ó dia triunfal de Cristo, quando lá do
Senhor a receber. Vinde, ó cristãos, regozijai-vos, o Senhor não tardará. Já vem o glorioso dia em que Cristo voltará. Então será glorificado nos remidos o Senhor, e o mundo inteiro admirará seu poder e seu amor. Ó dia triunfal é Cristo quando lá do céu descer. Todos juntos, jubilosos, vamos o Senhor a receber. Vinde, ó cristãos, regozijai-vos, o Senhor não tardará. Já vem o glorioso dia em que Cristo voltará. Esse é um dia esperado, pelo menos deveria ser, pelo povo de Deus. Dia da volta de Cristo, dia quando se cumprirá aquilo que ele mesmo disse. Ele disse: eu vou preparar um lugar, e quando estiver pronto eu volto. Essa foi a forma que Jesus usou para confortar, para consolar, para dar forças aos seus discípulos para que continuassem a jornada que eles teriam diante de si. E Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo e ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu lhes disse. Esta foi uma promessa e a vinda do Espírito se cumpriu, agora a volta de Jesus, ela é aguardada. E a volta de Jesus, muitos têm desejado de maneira ardente, muito mais do que outros. Porque a volta de Jesus, ela colocará fim no sofrimento, colocará fim nas lutas. E ela trará a nova realidade preparada por Deus para todos aqueles que estão vivendo hoje em fé. Estamos estudando o livro do profeta Daniel. Estudamos o capítulo de número 6 e agora vamos entrar no capítulo de número 7. O rei está voltando, esperança para os filhos de Deus. Eu vou usar este tema para darmos uma olhada no capítulo de número 7 do livro, então, do profeta Daniel, como já me referi. A Bíblia de Estudos de Genebra, ela faz uma divisão, e ela não é única, do livro do profeta Daniel. E o livro do profeta Daniel, ele apresenta duas seções que são bem definidas pelo gênero literário. A primeira parte, que vai do capítulo 1 ao capítulo de número 6, traz histórias que têm a sua forma literária acontecendo de maneira narrativa. Capítulo de 1 a 6 vai nos trazer uma série de eventos que envolvem Daniel, Misael, Ananias, Azarias, Nabucodonosor e Belsazar. E temos também Dario, já quando o Império Medo-Persa passa a ter domínio sobre toda aquela região. Meus irmãos, os gêneros literários, eles são distintos. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 tem uma forma de narrativa fácil de ser entendida. Quando entramos no capítulo 7, chegando até o capítulo de número 12, nós já temos
estilo que é um pouquinho diferente, um estilo profético chamado de apocalíptico. Uma forma bem própria de escrever que os judeus usaram. E estes últimos capítulos, ou essa última grande sessão, nos traz quatro revelações de Deus a Daniel, e quatro profecias, quatro aspectos proféticos que qualificam, então, essa segunda grande sessão. Esse capítulo de número 7, ele tem uma particularidade. Ele tem uma relação paralela com o capítulo 2 que nós já estudamos. O capítulo 2, quando tem, Nabucodonosor tem a visão de uma grande estátua, e essa grande estátua ela tinha quatro grandes divisões: cabeça, o tronco, o quadril, os pés, né, pernas e pés. E essas divisões, elas qualificavam, identificavam quatro grandes impérios. E o capítulo de número 7, apesar de trazer para nós uma visão diferente tida por Daniel agora, elas referem-se ao mesmo acontecimento. Refere-se a pontos que são comuns entre eles. E é sempre bom nós nos lembrarmos, né, quando nós estudamos o capítulo 4, nós vimos isso, que há um tema predominante dentro do livro do profeta. E esse tema, meus irmãos, nos registra, nos retrata, nos dá a conhecer a soberania de Deus como uma soberania absoluta sobre todo o universo, sobre toda a sua criação. Esse é o tema do livro do profeta Daniel. Mostra que, meus irmãos, Deus está assentado, né, usando aqui palavras do salmista, palavras do Apocalipse. Deus está sentado no alto e sublime trono e está governando sobre todas as coisas. E não há outro Deus. Há um único Deus que tem governo absoluto sobre todas as coisas. O capítulo 2, verso 44, nos diz assim: Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para todo sempre. Mostra, meus irmãos, o governo de Deus, e mostra que o reino de Deus, diferente dos outros reinos, ele é um reino eterno e os outros reinos passarão. No entanto, o reino de Deus, ele continuará existindo por toda a eternidade. Já o capítulo que nós temos diante de nós, o capítulo de número 7, da mesma forma, ele apresenta duas divisões. Do verso 1 ao verso 14, do verso 15 ao verso 28. E essas duas divisões, elas nos mostram, primeiro, a revelação, depois, o sentido dela, a interpretação dada por Deus a Daniel do que significa a visão que ele teve. Então, também há duas distinções, há duas divisões que distinguem o capítulo de número 7. Nós observamos aí, né, o que eu disse, a mudança de estilo do narrativo para o apocalíptico, ele é um estilo que é encontrado em outros textos das Escrituras também. Não é exclusivamente de parte do livro do profeta Daniel. Nós vamos encontrar em outros profetas esse mesmo escrito, essa mesma forma, esse mesmo estilo de escrito, sempre nos lembrando que todos eles foram inspirados por Deus. E vamos lembrar que o propósito desses textos apocalípticos
eles eram o de dar forças ao povo de Deus para enfrentar sofrimento, para enfrentar a luta, para enfrentar a angústia que eles estavam vivendo nos momentos em que os escritos foram trazidos a eles. É Deus, esses escritos retratam Deus fortalecendo o seu povo, Deus dando direção ao seu povo, Deus trabalhando na vida desse povo para que, através das palavras proféticas, eles encontrassem ânimo para continuar a sua jornada. Há uma característica dentro desse estilo. Ele tem uma temática e ela é muito parecida em todos os textos apocalípticos. Eles trazem semelhança e algo em comum. Descrevem o crescimento do mal, eles descrevem o crescimento das ações más que estão acontecendo. Depois ele mostra o cuidado de Deus com o seu povo e a segurança de que o mal que está crescendo, ele não vai prevalecer, ele vai cair. É uma característica dos escritos apocalípticos. O mal cresce, Deus continua cuidando e a certeza de que o mal não perdurará, que ele vai ter um momento em que deixará a sua existência. Meus irmãos, a única coisa que é de fato eterna, que tem duração eterna, é o reino do grande Deus, do Deus Todo-Poderoso. E nós observamos que, de maneira muito clara, esses ensinos eles estão ajudando, estão ensinando, estão instruindo as pessoas a continuarem firmes dentro do seu propósito de fidelidade. Pessoas que estão sós, pessoas que estão lutando ali pela fé na verdade do Deus Todo-Poderoso e que precisam de encorajamento para continuar vivendo. Essa é uma das características, um dos propósitos desses textos chamados de estilo apocalíptico. Eles querem que essas pessoas que sentem-se sós e sentem-se únicas, não são, mas sentem-se assim, que elas sejam motivadas e encorajadas para continuar vivendo essa mesma relação de fé. Elas precisam saber por que é que vale a pena serem como são, por que é que vale a pena continuarem sendo fiéis, por que vale a pena continuarem sendo pessoas que confiam em Deus. E não foi diferente com Daniel. Lembrem-se que aquele jovem foi tirado da sua terra quando era muito novo ainda, 14 para 15 anos de idade. Foi levado como escravo para a Babilônia. Foi doutrinado e treinado para servir na corte real. E em toda essa situação, ele se manteve firme, se manteve fiel. Se manteve dentro da mesma fé que tinha antes de sair da sua terra, antes de ser desterrado. Irmãos, mesmo Daniel, com toda a segurança que ele demonstra, ele precisava ser encorajado para continuar mantendo a sua confiança em Deus. E esta revelação, ela tem esse propósito. Não apenas de satisfazer curiosidade. São tantos momentos em que nos envolvemos com o querer saber o final da história, né? No começo da minha vida com Deus, 2 livros eu procurei para ler. O livro do profeta Daniel, né? Tem o meu nome ali, a curiosidade me levou lá. E o outro, o livro do Apocalipse. Comecei por 2 livros bem complicadinhos. Apocalipse é aquela sede de querer conhecer o final da história. Nós queremos saber, é curiosidade para nós.
Mas vejam que a revelação de Deus com relação ao final não é para satisfazer curiosidade de ninguém, mas é para fortalecer a convicção que as pessoas que estão com Deus já têm. É para fortalecê-las dentro da fé que já é trabalhada em suas vidas. É para fortalecê-las dentro da vida de testemunho que elas já têm dado. Não é simplesmente para satisfazer a curiosidade de ninguém, por mais fiel que essa pessoa seja ao Senhor, mas para fortalecê-la, para continuar firme na sua fé, sabendo que lá na frente, né, existe não uma linha, uma luz no fim do túnel, existe toda a luz que já ilumina o seu coração. Deus permitiu que Daniel visse o subir e o descer de vários reis no trono. Começa com Joaquim, Nabucodonosor. Depois de Nabucodonosor, nós temos Nabonido com Belsazar. E depois temos Dario. Nós observamos as sucessões acontecendo. Porque, meus irmãos, os impérios vêm, os impérios vão. Reis chegam e reis saem. Vamos olhar um pouco sobre o que a Bíblia diz a respeito disso no capítulo 7. O capítulo 7 registra uma visão que Deus deu a Daniel, e ela é bem semelhante à visão dada para Nabucodonosor, lá no capítulo de número 2. São sonhos diferentes. Uma estátua, partes de ouro, prata, de ferro, barro. Assim Nabucodonosor vê aquela grande estátua. Mas não foi assim que Daniel teve a mesma visão de uma mesma verdade, de uma mesma realidade. Todas elas falam dos 4 impérios bem distintos que existiram dentro daquele tempo e posteriormente àquele próprio capítulo. E a gente vai ver o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. E sabe o que tudo isso vem mostrar para nós? É que não é simplesmente uma sucessão de impérios contínuos que acontecem na história. Nada disso. Mas que o propósito maior de Deus, ele continua a acontecer. Ele continua sendo revelado, ele continua sendo trabalhado. Nós olhamos para o capítulo 7 e nós vemos aqui o despontar de mais um capítulo da história da redenção do nosso Deus. Vamos nos lembrar, irmãos, que dentro das Escrituras, o que temos é o registro do começo ao final, a partir da queda do homem e do versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, quando Deus dá a conhecer o seu plano redentivo, o que nós temos é simplesmente a história da redenção do povo de Deus. É uma linha contínua. A Escritura não está fragmentada, ela está continuamente revelada, mostrando uma história que está acontecendo, a qual Deus está trabalhando, e uma história que tem o seu começo, o meio e o final bem definido. Tanto que as revelações que encontramos nas Escrituras não são simples ditos de coisas que acontecerão, mas são revelações como se elas já tivessem se consolidado na vida de cada um de nós, porque elas são fatos que estarão acontecendo na história que é a história da redenção do povo de Deus, essa história da qual fazemos parte, essa história que nós estamos vivendo hoje. E nela
Deus nos dá essa liberdade, a liberdade de caminharmos de maneira mais firme, mais segura ou não. É evidente, Ele quer que caminhemos de maneira mais segura, porque nós estaremos não simplesmente sendo fiéis a Ele, mas estaremos caminhando dentro do seu querer, dentro do seu propósito. E vamos lembrar, meus irmãos, que quando as Escrituras dizem que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, temos aqui um registro do plano maior de Deus. Aquilo que Deus decretou não há como ser alterado. Aquilo que Ele nos deu a liberdade de violar pecando, Ele nos dá então a liberdade de não realizar. Mas vamos lembrar que tudo aquilo que fazemos ou deixamos de fazer tem diante de Deus um registro e temos que assumir a responsabilidade por cada um desses atos que cometemos. Nós temos nas Escrituras períodos bem definidos com relação à maneira que Deus se revelou aos homens, ao seu povo. Deus falou diretamente às pessoas, e vemos isso com Adão e Eva. Deus revela-se indiretamente, revelando os seus profetas. E Deus fala pessoalmente com os profetas, enviando a sua mensagem ao povo, e fala também através de um meio que hoje tem sido extremamente confundido. Houve um período em que Deus falou por sonhos. Este foi o método de revelação usado por Deus em um determinado período. Depois nós vamos observar que os sonhos deixaram de existir. Deixaram de existir na mesma proporção que houve dentro daquele período. Então os sonhos foram meios de revelação. Isso aconteceu com José, aconteceu no período de Daniel, nesse período do exílio. E nós observamos, meus irmãos, as coisas mudando. Quando temos, então, o período neotestamentário, nós temos Jesus, a própria expressão da verdade de Deus presente. Nós temos os apóstolos que receberam revelação direta, então, de Deus. E a partir daí nós observamos, meus irmãos, que a revelação de Deus ela acontece pelo registro sagrado, onde o Espírito Santo nos ilumina para a compreensão dessa verdade. Havendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho. Hoje nos fala por Jesus. E como nos fala por Jesus, se não através das Escrituras sagradas a nós já revelado? As Escrituras já têm o seu conteúdo fechado. Não precisa de mais revelação absolutamente nenhuma. Nós precisamos, sim, de iluminação para entendermos a verdade que já está revelada. Então, nós estamos aqui no período de visões. E o capítulo 7 nos mostra Daniel recebendo a revelação de Deus através deste meio, através de visões. Primeiro, dentro da visão, Daniel estava dormindo e ele tem um sonho. Dentro desse sonho, ele vê claramente 4 animais bem distintos. E esses animais, eles tinham uma forma diferente. Eles tinham algo que os diferenciava dos animais que já eram conhecidos. Normalmente, quando nós temos um sonho, nós acordamos e o sonho ele é esquecido em parte. Ou a gente não consegue definir muito bem. Quando nós falamos em revelação, nós estamos falando claramente sobre algo que Deus mostra de uma maneira extremamente clara e nítida, se vê aquilo. É algo que não fica esquecido. Então, Daniel ele tem uma visão. Vamos lembrar que ele vê, e o que ele vê aqui
são figuras que nós temos que interpretá-las da maneira correta, né? Há um perigo para, de repente, tentarmos tomar literalmente essas imagens e incorrermos em erros. Primeiro, ele vê um leão alado e com cabeça de ouro. Esse leão, provavelmente, quando se fala em cabeça de ouro, nós voltamos lá atrás para o capítulo de número 2, a estátua de Nabucodonosor, que tinha cabeça de ouro. Então já encontramos uma relação aqui. Então, a primeira visão retrata um leão com asas de águia, reto e com inteligência humana. É assim que o texto nos registra. É um pouco estranho, né? Pensarmos isso. Um leão com asa, que agora fica em pé e inteligente como uma pessoa. Meus irmãos, esse primeiro animal, como eu disse, com cabeça de ouro, ele vai nos trazer uma ligação direta com o capítulo 2. E o capítulo 2, a cabeça de ouro, se referia a Nabucodonosor. Se referia à Babilônia. Se referia ao império naquele momento quando Deus revela aquela estátua ao rei e que Daniel, então, vem e dá o sonho e a interpretação dele. Calvino ele faz a seguinte afirmação, né, que o leão teve as suas asas arrancadas, né, e ele fica ereto. Calvino ele afirma que as asas foram arrancadas por Deus por uma razão, porque Deus, o entendimento dele é que Deus restringiu a Babilônia, restringiu Nabucodonosor dentro dos limites que ele estabeleceu, e ele refreou outras vitórias que a Babilônia poderia ter sobre outros povos. Literalmente cortou as asas, mais ou menos essa é a ideia. Cortou as asas da Babilônia para que ela não alçasse voo sobre outros povos, sobre outras nações. Ela está limitada àquele ponto. Mostra Deus trazendo um outro aspecto aqui com relação ao Império Babilônico. O império que cairia, mas não só isso, o império que foi limitado por Deus dentro de suas ações. Já Stuart Oliot diz o seguinte, que o Império Babilônico teve seu início como um animal feroz, voraz, mas que antes de terminar o seu domínio, ele se tornou um império mais humano, um império menos duro, um império menos sanguinário. E ele diz o seguinte, a causa para que essa mudança tivesse acontecido foi a conversão do homem mais poderoso do mundo na sua época, o grande rei. Foi a conversão de Nabucodonosor. E aí, com essa mudança, a Babilônia foi, passo a passo, perdendo aquele grande poder que ela tinha. Vamos lembrar que o poder de uma nação se sustentava pela maneira dura, cruel, rude e ditatorial que ela tinha sobre os inimigos. Se ela não fosse dessa forma, ela não colocaria sobre eles respeito, eles não os respeitariam, não teriam medo. E desta forma, se não tivessem medo, eles então planejariam um golpe e viriam contra aquela nação. A Babilônia foi se enfraquecendo cada dia mais. A segunda visão fala de um urso que estava com as patas levantadas e com 4 costelas nos dentes. Segundo Oliot, aqui este urso representa o Segundo Império.
Segundo o capítulo 2, esse segundo império é o Império Medo-Persa, que conquistou o Império Babilônico, que invadiu a cidade da Babilônia e que tomou para si aquela cidade. E que se tornou, então, senhor sobre aquele império. Uma coisa que é importante, quando Daniel teve essa visão, o império ainda não, o Império Medo-Persa ainda não estava com a força e o poderio que ele tinha. Dá para dizer o seguinte, ele estava entrando em cena ainda. Ele estava começando as suas incursões de conquista. A visão desse urso que está pronto para atacar, meus irmãos, demonstra uma das características daquele império. Um império com uma grande vontade, com um grande desejo de conquista. Com uma vontade insaciável de chegar e conquistar e devorar e derrubar, de se sobrepor, de dominar as nações que eles estavam tendo incursão militar. Aquelas costelas, eu me disse quatro, aquelas 3 costelas na boca do urso, não é muito fácil da gente entender, não. Se nós pudermos compará-las com as nações que o Império Medo-Persa conquistou, então aquelas 3 costelas que aquele urso está moendo poderiam representar as 3 nações que o Império Medo-Persa conquistou: a Babilônia, a Lídia e o Egito. Uma possibilidade de interpretação. Não deixa de ter a sua coerência, né? Mas não é muito fácil interpretá-la, não. Mas um fato parece ser comum, que aquele urso representou, sim, esse império que vem sobre a Babilônia e que conquistou também a Lídia e o Egito e se tornou uma grande potência. Depois nós temos um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. É meio esquisito também, né? São figuras assim. Vamos lembrar que são figuras, né? Nós não vamos encontrar leopardos assim por aí. São figuras que representam alguma coisa. Se fizermos, então, relação com o capítulo 2, nós temos aqui o terceiro império. O terceiro império que veio e teve domínio foi o Império Grego. Então nós temos a Babilônia, nós temos o Império Medo-Persa e nós temos, na sequência, o Império Grego se levantando. O Império Grego se levanta e ele consegue esparramar sua cultura por todos os lugares por onde ele esteve. Esse leopardo de 4 cabeças, vamos lembrar que o leopardo é um dos animais mais rápidos que existem. Né? A sua velocidade é imensa, a sua ferocidade também. E é bem provável que essa figura ela represente a habilidade, a agilidade e o tempo muito breve de domínio que o Império Grego teve sobre os outros povos. Foi muito rápida a conquista. Em pouco tempo, eles estavam com um domínio muito grande sobre todos os demais impérios. E pelo que a gente encontra, o Império Grego ele tem uma expansão territorial muito grande dentro desse tempo muito curto. E o grande personagem para que isso acontecesse foi Alexandre o Grande, né? Uma figura historicamente muito destacada dentro das conquistas. Com Alexandre o Grande, nós observamos
o Império Helenista, né, podemos assim chamar, tendo a sua conquista de uma maneira muito forte, muito grande e de uma maneira muito rápida também. O quarto animal, meus irmãos, é um animal estranho. Ele podemos chamar de um animal que é difícil de descrever. O animal com 10 chifres, com dentes de ferro, é um animal que nos parece extremamente voraz. Um animal que é de uma fúria muito grande. Um animal completamente diferente dos outros animais das visões anteriores. Temos lá um leão, temos um urso, temos um leopardo, temos 3 animais conhecidos. Esse quarto animal ele não tem semelhança com nada, com nenhum outro animal. Um animal que podemos chamar de uma criatura extremamente animalesca. Braveja, que conquista, que esmaga, que pisoteia. E dentro da sequência analógica, aqui encaixa-se o Império Romano. Todas essas visões, elas têm uma representação simbólica. E nós nunca podemos esquecer disso para que a gente não incorra em uma interpretação equivocada, levando para a literalidade cada uma delas. Né? A gente tem que tomar esse cuidado. Esse animal com 10 chifres é um animal que demonstra um poder muito grande, porque chifre, dentro da linguagem escriturística, representa isso. Descreve um poder muito grande. Então, Stuart Olliott interpreta como sendo reinos que surgem posteriormente a Roma. Ele interpreta dessa maneira, ele não interpreta propriamente esse quarto animal como o Império Romano, mas reinos que surgem a partir de reinos que surgem tendo o Império Romano como um ponto inicial e que vai se multiplicar aí por muito tempo. Necessariamente não é Roma terminando em Roma, ele afirma. Envolve Roma, mas com uma sequência histórica e temporal que vai muito além do tempo em que o Império Romano se estabeleceu. Né? Por quê? Vejam que quando se fala dos 10 chifres, um chifre menor ele aparece. Ele derruba outros 3 e ele passa a ter domínio sobre os demais. E a descrição que temos em Daniel é uma descrição muito forte, porque mostra um poder muito grande vindo deste que apresenta o domínio ali. E de uma força que parece sobrenatural, descomunal, mas que é interessante. Apesar de parecer sobrenatural, ele é simplesmente uma pessoa. Não é um ser sobrenatural que se manifesta ali, mas é alguém com profunda arrogância, alguém com uma insolência muito grande, alguém de uma maldade extrema, mas é alguém. E nós observamos que o que veio dentro da visão de Daniel até aquele momento cessa. E agora, o ponto central é o chifre pequeno, este que passa a ter um destaque muito grande dentro da profecia. É onde Daniel mais se centraliza na conversa que ele tem com o mensageiro de Deus, querendo saber, querendo entender o que representa. O que nós vamos ter aqui? Nós temos aqui um registro
da perseguição que haverá contra o povo de Deus na história. É isso que nós temos. É o registro da grande perseguição que existirá contra o povo de Deus. Então, assim, meus irmãos, nós olhamos e vemos aqui uma parte da revelação de Deus com relação a fatos que estarão a acontecer. E lançamos isso à frente, nós observamos alguns associando a profecia de Daniel com o texto profético que temos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e verso 4. O texto diz assim: Ninguém, nenhum de vós os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Alguns têm associado este pequeno chifre que é insolente na profecia de Daniel com com essa revelação que encontramos em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, que é um texto apocalíptico também. Esse homem da iniquidade sendo identificado como aquele homem cruel que aparece na profecia de Daniel. Sempre bom lembrar que, apesar de parecer sobrenatural, continua sendo aqui o personagem uma pessoa. Uma única pessoa que vai se apresentar como um grande inimigo de Deus e vai se opor a tudo aquilo que está ligado com o ser de Deus. Um anticristo, alguém que vai se portar de uma maneira tão dura e tão cruel que vai quase que vai imaginar ter aniquilado a própria igreja. No entanto, vamos lembrar que o livro de Daniel tem por ênfase a soberania de Deus como rei governando sobre todas as coisas. Então Deus, o rei soberano. O texto fala de uns tronos, né? Uns tronos ou um trono. Bem, a gente vai para a Bíblia de estudo, Herança Reformada, e ali tem um comentário. Esse comentário diz o seguinte: em aramaico, a palavra tronos, aramaico linguagem do Velho Testamento também, né? O hebraico é a base de todo o Velho Testamento. Diz assim, em aramaico, a palavra tronos é muito provavelmente um plural intensivo que se refere a um trono glorioso e majestoso, sobre o qual o ancião de dias se senta. Esse é um título divino que se refere à dignidade e à eternidade de Deus. Então, segundo a Bíblia de Estudo Herança Reformada, a palavra tronos aqui ela é uma palavra que está no plural, mas que não se refere a tronos propriamente dito, mas se refere a um único trono, mostrando que esse trono ele tem um caráter de majestade, de glória, que se refere a Deus dentro da sua eternidade, da sua dignidade, dentro da sua grandiosidade. Então agora nós vamos ver o seguinte: a atenção de Daniel, ela se volta para um outro aspecto, né? Tomando ali a revelação que ele traz. Porque aqui a centralidade agora está no ancião de dias e está no filho do homem. Essas são duas expressões que aparecem aqui e que são bem distintas, porque elas são referência ao Pai
e ao Filho, as duas pessoas da divindade. Um está sentado no trono, governando sobre todas as coisas, e o Filho que se apresenta aqui como aquele que recebe da parte do Pai toda a honra e toda a glória. Daquele trono flui um poder muito grande que vai abater a todos aqueles que são os inimigos que se opõem a Deus. Que sai chamas de fogo. E a chama de fogo é uma representação da purificação e da ação e do juízo do próprio Deus. Olhem o que diz o verso 10, 11 e 12. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Irmãos, essa visão que Daniel tem, ela descreve o Filho de Deus. É o Filho do homem, assim chamado. O Filho do homem não pode ser outro senão a pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos lembrar que antes da encarnação, nós temos simplesmente a segunda pessoa da divindade. Nós não temos ainda Deus da segunda pessoa da divindade se manifestando como Jesus, o Cristo. Ou com aquele que salva, escolhido por Deus para isso, ungido de Deus. Esse nome ainda não existia. Então nós temos lá simplesmente o Filho do homem. E não há dúvida nenhuma que não pode ser outra pessoa que não seja a pessoa de Jesus Cristo, a quem foi dado um reino eterno. Os versos seguintes dizem assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para todos os povos, nações e homens de todas as línguas, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Diferente dos outros reinos, o reino do Filho do homem, o reino de Deus, o reino que foi dado a ele, meus irmãos, esse jamais terá fim. Reinos vêm, reinos vão. O Rei da Glória é aquele que permanece por toda a eternidade. Fazer uma comparação entre o reino de Deus, o reino eterno do Senhor, com os reinos desse mundo, meus irmãos, é como comparar o brilho do sol com a luz de uma lanterninha. É a mesma coisa. É muito menos do que isso, inclusive. É comparar o sol na sua grandiosidade, no seu esplendor, de um meio-dia de verão, com uma lanterninha de uma pilha só, acesa nesse mesmo horário. Irmãos, não dá para comparar. Os reinos passam, por mais gloriosos que eles sejam, mas eles são derrubados um a um. O reino eterno de Deus, ele existe desde a eternidade, vai caminhar por toda a eternidade, e não há como fazer comparação nenhuma. E isso se torna um motivo para a nossa caminhada, um motivo para a nossa vida, um motivo para a ação de cada um de nós. Porque nós observamos e vemos que o propósito de Daniel 7 não é outro
senão mostrar que a história, ela não está perdida. Nós não estamos agora escondido na negritude e escuridão da história com relação ao que vai acontecer. Não, de forma nenhuma, meus irmãos. Nós sabemos que o final de toda essa história é um final glorioso e que mostra que para chegar até lá virá o homem da iniquidade, que Paulo descreve. Ele vai perseguir a igreja com muita força, ele vai guerrear contra o povo de Deus e vai fazer de tal forma que parece que ele vai ter conseguido acabar com a igreja. Ele vai ficando cada vez mais forte. E a ideia vai ser essa. E vai parecer que nessa guerra insana, a igreja de Deus, na opressão que ela vai sofrer, na sua característica missionária que vai ser completamente esmagada, vai nos dar a entender, vai dar a entender a muitos que a igreja de Deus, a força visível dela no meio das pessoas, ela terá desaparecido. Só que, meus irmãos, as Escrituras nos mostram que por maior que seja e venha a ser essa força, como em outros tempos, Deus sempre vai preservar o remanescente fiel. Sempre vai existir. E quando parecer que Deus abriu mão do seu governo, meus irmãos, aí sim, final de toda a história, quando o mal será definitivamente acabado, arrebentado e será arrasado. Porque nesse momento, o Senhor Jesus voltará de maneira repentina, com poder, com toda a glória, vai tomar o seu povo para si, e aqueles que caminharam atrás da iniquidade, do homem da iniquidade, todos aqueles que amaram o pecado, aqueles que se rebelaram contra Deus na sua vida, vão ser julgados, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, vão ser lançados no inferno justamente e vão sofrer por toda a eternidade a ira do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, diante de todas as situações adversas que nós vivemos nesse mundo e a igreja vai viver ainda, ela deve permanecer com seus olhos fixos, tendo Jesus como alvo, aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Irmãos, Deus revela a Daniel que o rei estava voltando. Isso é esperança para ele. E mostra o que acontecerá num período que Daniel nem chegou. Está mostrando que toda essa verdade é verdade eterna para o seu povo e eterna para o seu povo durante todo o tempo, até que o Rei da Glória venha no alto dos céus, em poder e muita glória, e o seu reino seja estabelecido de maneira clara para todos, por toda a eternidade. Irmãos, que em Cristo você continue se fortalecendo e sendo fortalecido com essa verdade da palavra do Senhor. O Rei está voltando. Isso é esperança para os filhos de Deus. Que Ele te abençoe. Foi para o céu Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz do arcanjo celeste se ouvir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia!
dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta entoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Nesse dia de glória o meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser, e já livre da morte, já livre do mal, a vitória de Cristo hei de ver. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta entoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Eu aqui pela cruz para o mundo morrer, muita dor ainda aqui sofrerei. Minha vida com Cristo em meu Deus escondi, e com Cristo eu enfim reinarei. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta entoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Vem Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, tudo almeja ao raiar, nesse dia de glória e poder. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Esse império do mal vem, Senhor, destruir, em celeste vem presto reinar. Vem o sol da justiça no mundo luzir, ó meu rei, vem meu pranto estancar. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Vamos orar para encerrar. Nosso Deus, a nossa súplica é que o Senhor venha logo, Pai. Nós sabemos que ainda tem muita coisa para acontecer. E, amado Deus, que o Senhor dê forças ao teu povo para enfrentar essas lutas e estas situações difíceis que o final dos tempos trará. Enquanto isso, Senhor, que é exemplo de Daniel e outros do teu povo no passado, que encontremos segurança e esperança, sabendo, Pai, que a vida de fidelidade aqui, ela tem sentido e tem razão para ser. E, amado Deus, saber que o teu governo continua presente, que reinos se levantam, que reinos caem, e que assim acontecerá até a volta do Senhor Jesus. E o Senhor continuará a governar a nossa história, Pai. A história da redenção do Senhor. E nós, de maneira muito especial, fazemos parte dela. Obrigado por esse privilégio. E nos guarde, Senhor. Pedimos mais uma vez, abençoe os nossos irmãos que estão internados. Cuide deles.
e que o corpo deles reaja, Senhor, diante do tratamento que estão fazendo. E assim tenham a melhora necessária. Cuide deles, abençoe-os. É o que pedimos em nome de Jesus. Irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo continue sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Deus te guarde, meu irmão. Deus o abençoe. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faz. Gênesis 22, 12. Deus provou o amor de Abraão, lhe pedindo para sacrificar o próprio filho Isaque. Mas bem na hora em que ele levantava sua mão para ferir o filho, a voz que pede: tome, vá, sacrifique-o, é a voz que clama: não toque no rapaz. A voz que prova é a voz que conforta. A voz da dor é a voz da esperança. Deus nos prova, mas jamais nos desampara. Deus prova, mas também provê. Quando o Senhor provê? No momento certo. Ele nunca chega atrasado. Deus permite que ele levante, corte a lenha, pegue o fogo, chame os servos, vá, ande, caminhe por 3 dias, amarre o rapaz, pegue a faca e, na última hora, Deus aparece. As provas não existem para Deus saber quem nós somos. As provas existem para que saibamos quem Deus é. Nas provas da vida, Deus não está tentando descobrir se temos fé. A dor é uma oportunidade para Deus construir a nossa fé, a fim de vivermos um relacionamento mais profundo com Ele. Esse episódio nos ensina que Deus sempre vai prover uma saída, ainda que seja na última hora. A provisão pode ser um tombo que vai fazer você se levantar mais forte. A provisão pode ser evitar que você se enrosque numa teia de mentiras. A provisão pode ser o término de um relacionamento doentio. A provisão pode ser ajudar você a amar mais a Deus do que a Isaque.